Fala, meus amigos! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo as informações sobre a minha querida amiga, né? Cara, pelo amor de Deus! Cara, se você ainda não é inscrito no canal, não faz isso comigo não, tá bom? Se inscreve no canal, é 100% gratuito. É de graça, você não paga nada para se inscrever no canal, né? E lembrando, né, que todo o conteúdo que é falado aqui tem um grande potencial de botar muita grana no seu bolso, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa as suas melhores dúvidas aqui abaixo do vídeo, tá bom? A nossa entrevistada de hoje é minha querida amiga Ana Paula, né? Ela foi recomendada para estar aqui no Pode Ficar Rico Podcast por um dos grandes afiliados que temos, né, no nosso meio, na nossa bolha, né? Então, a Ana Paula, ela iniciou em setembro de 2022, né? Já fez um faturamento total de mais de 340 mil reais, né? Ela vai contar a sua história, cara, história emocionante, tá bom? Para quem ainda não segue a Ana Paula, o Instagram dela é @ana.digitaled. Lembrando que todas essas informações vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, Ana Paula, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Olá, Ângela. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e que eu possa contribuir um pouco aí com a minha história e poder contribuir realmente e acompanhar aí o pessoal. Que top. Vamos lá, Ana, pra gente te conhecer um pouquinho mais, pra galera aqui do Pode Ficar Rico Podcast te conhecer, saber quem é você. Quem é essa menina que veio parar aqui no podcast? Por que que ela veio parar aqui, né? Então conta um pouquinho pra gente quem que é a Ana antes do digital. O que que você fazia? Bom, a Ana, antes do digital, eu sou farmacêutica de graduação. Comecei aí desde dos meus 20 e poucos anos como farmacêutica, atuei aí em várias áreas de formação mesmo, dou plantão, sou uma pessoa que dou bastante plantão aí, então viro algumas horas de trabalho, fazendo umas longas jornadas, mas geralmente agora é um novo caminho também, e atuando aí e conciliando. Que top. Agora me tira uma dúvida, você é farmacêutica por amor, né? Porque, poxa, às vezes quando eu preciso de uma, tem umas que são, nossa, parece que vai injetar um negócio com uma brabeza terrível. Não, não, eu sou por amor também, mas não dou injeção, não. Eu mesma também fujo da injeção, então acabo não querendo essa parte, não gosto dessa parte. Beleza, mas e aí, Ana, como que era, né, o seu dia a dia sendo farmacêutica, por mais que, pelo que eu entendi, você ainda dá plantões? Isso, eu ainda dou plantões, e até ao longo da nossa call aqui eu vou contar um pouquinho, tive já vários tipos de turno de trabalho, atuei só como farmacêutica, também com a parte de coordenação e também agora com plantão. Atuei em vários nichos aí do próprio, da área de farmácia, e uma delas foi referente a conciliar uma dupla jornada. Até faz o que? Um ano mais ou menos, eu estava em dupla jornada. Então, atuava de plantão num dia, no outro dia eu estava em um outro trabalho aí atuando. Isso é interessante, né? Porque a gente ouve de várias pessoas que não dá pra conciliar, né? Não, que só dá pra ter resultado depois que você sai do CLT, né? Depois que você passa a viver exclusivamente disso, né? E a gente já teve, pelo menos eu já tive vários episódios aqui no podcast de pessoas que já faturam, cara, 100 mil reais por mês e continuam trabalhando, né? É claro que de trabalho para trabalho, né? Vão ter ali as suas, né, as suas mordomias, né? Uma liberdade a mais, outra a Uhum, menos. uhum, Mas, uhum. cara, que dá pra conciliar, acredito que dá pra conciliar sim, né, Ana? Dá, é uma demanda de trabalho muito grande referente a horários, turnos, porque na cabeça você, em um trabalho, você está com uma cabeça para atuar Exato. em um formato, aí no outro dia você está com uma outra cabeça atuando em outro formato, e aí à noite você está praticamente a noite inteira atuando só com o mercado de afiliados, que é o que a gente faz aqui, e tranquilamente. E o que muito dá força, muitas vezes quando eu cheguei cansada, e eu falei assim, nossa, mais uma jornada que eu vou encarar, era a questão mesmo dos grupos de network que a gente participa, das calls, então isso dá muito up, então às vezes eu chegava cansada, tomava um banho, comia alguma coisa, falava, vamos para a call, mesmo chegando atrasada na call, e quando você vê, você já está numa outra vibe, numa outra energia, e você aí segue ainda mais algumas horas,
analisando campanha, subindo campanha, fazendo o que realmente precisa ser feito. Cara, que top. E Ana, poxa, farmacêutica, beleza, vários plantões, né? O que que. Onde foi o ponto em que a farmacêutica encontrou o digital, né? Você buscava por mais uma renda extra? Algo, como que foi que você encontrou o digital? Quem te apresentou? É, olha, quem me apresentou literalmente foi a própria internet, mas, resumidamente, eu não tinha eu queria atuar alguma coisa a mais, mas eu sempre estava focada ali na área farmacêutica, até pela própria pandemia, quando eu atuei ali. Mas acho que o primeiro contato que eu vi, assim, pessoal dentro de casa, trabalhando ali online, na internet, ou ali um pouco na linha de frente, eu fiquei um pouco curiosa em saber, tipo assim, como é que o pessoal faz para trabalhar ali na internet, né? Mas ali não tinha entendido ainda o processo, e mais ou menos em setembro de 2022, eu acabei sendo desligada de um dos trabalhos, e aí eu cheguei em casa e falei, bom, e agora o que que eu vou fazer? E gerou muitas dúvidas do que fazer, como atuar. E aí eu falei, bom, deixa eu ver aqui o que que eu tenho na internet, já que vou ter um pouquinho de tempo, digamos assim, hábil Você para fez a ver. famosa pergunta? É claro que eu fui fazer a primeira pergunta, como fazer dinheiro na internet? E aí, não queria ir para a área de produtora, eu já tinha alguma ideia sobre produtora, mas eu falei, eu acho que não é muito meu perfil, queria mais ficar off, low profile, mas eu queria entender o que que era realmente o mercado digital, o marketing digital. E aí eu fiz a famosa pergunta, como fazer dinheiro na internet. E me aparece o anúncio da Maria Franco no Jap, aquele cabelinho dela, aquele jeitinho dela. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Ela está falando de afiliados e eu falei, bom, eu acho que esse pode ser o caminho. E foi dali que eu comecei a trilhar os primeiros passos. Que top. E como que ficou a sua cabeça, né? No sentido de, poxa, mais um trabalho, né? Exemplo, fala um pouco pra gente sobre essa parte onde você estava conciliando, né, os seus plantões e Uhum. agora passou a conciliar também, né, ali o estudo sobre o afiliado, né? Sobre o marketing. É. Então, o primeiro ano, Ângelo, especificamente esse setembro de 2022, eu não estava realmente trabalhando, então eu fiquei em casa, mas eu queria aprender referente tanto fazer alguma coisa de online, na internet, fazer algum dinheiro, aprender outras modalidades. A gente, às vezes, quando está num formato, numa área de trabalho, que é só um modelo tradicional de trabalho, né, como empregada, a gente só aprende um modelo. Então, eu queria entender outros formatos, de como a gente também fazer essa nossa própria independência, né? Fazer o dinheiro com as próprias mãos, digamos assim. Então, ali eu realmente não estava trabalhando, então eu fiquei ali só estudando a Maria Franco, mas ainda estava muito pouco sem consistência, sem entender o processo. Foi a média ali, uma venda de R$ 34. E aí eu falei, olha, dá para fazer dinheiro com a internet. E aí foi, claro que foi uma coisa muito, muito pequena, mas deu para entender um pouquinho ali como fazer. Pouquíssimo sem consistência, e aí no ano seguinte eu ainda continuava sem trabalhar, e aí mais ou menos em fevereiro de 2023 eu participei de alguns grupos de network, do que até hoje eu sou muito grata, um deles até o NPA, eu não sei se você chegou a conhecer no tempo, então a gente conversou ali, teve muita amizade, e aí eu comecei a seguir mais ali o tráfego pago com o Google Ads. E aí, mais ou menos junho de 2023, eu realmente precisei, eu não precisei, mas eu senti, eu falei, bom, eu acho que eu vou precisar voltar para o mercado de trabalho e voltei. Então, tive um convite para atuar no mercado de trabalho como farmacêutica. E aí, no mês seguinte, eu tive outro convite. Então, por falta de um convite, foram dois convites de trabalho. E aí eu falei, bom, e agora? Será que eu continuo no digital? Será que eu saio do digital? Porque assim, bom, tá tudo certo, tudo bem, né? Já tenho trabalho aqui. E aí eu acabei falando assim, acho que não, vou continuar mais um pouco. E esse continuar, participando de call, testando ali, eu falei, gente, eu acho que eu quero mais isso daqui. E aí, mesmo chegando cansada, fazendo, em setembro, depois de um ano ali, setembro de 2023, eu cheguei aos primeiros 5 dígitos, né, que é o famoso 10K, que para a gente, assim, é um marco. Aí eu falei, bom, 2 trabalhos, mais o digital, que são 3 trabalhos, e aí ainda fazer um faturamento desse, eu falei, bom,
é algo que eu quero manter e quero continuar. Então, foi uma grande jornada de fazer isso. Foi desafiador, porque tinha hora que falava assim, nossa, que canseira, mas eu vou Imagino. continuar. E foi intenso, foi intenso, mas valeu muito a pena. Então, A, é ge- isso. a gente. Cara, é sempre a mesma história. No sentido de eu entender, né? Eu que tô do lado do entrevistado, né? Eu consigo entender o porquê que a pessoa deu certo, né? Porque todos que vieram aqui, né? Talvez haja uma exceção ou outra, mas todos tiveram uma história de resiliência, né? De, cara, eu vou fazer dar certo, é isso que eu quero. Então a pessoa vai pra cima com sangue nos olhos, né? E quando a gente vê, né, no outro extremo, uma pessoa que não tem resultado, a gente também consegue entender o porquê, né? Quando a gente bota na balança a pessoa que tem, a pessoa que não tem, cara, a pessoa que tem resultado se doa tanto para isso, para esse mercado, várias horas de estudo, várias noites sem dormir, enquanto aqui não tem resultado, poxa, quer trabalhar 2 horinhas por dia, 3 horinhas por dia, cara, eu sei que no digital, né, depois de um tempo, é claro, há essa possibilidade, né? Poxa, depois que a operação Sim, já tá sim. toda redondinha, né? Poxa, se você não for subir novas campanhas ou algo do tipo assim, não for fazer uma garimpagem, for só ali otimizar o que a operação, cara, você 2 horinhas por dia tá show, né? Agora no começo, cara, 24 horas são pouco. Porque você fica dias e dias e dias estudando, sem dormir, até você absorver o conhecimento que você. Cara, eu acho que eu já tô começando a entender, né? Mas se falando de Google Digital, a gente sempre vai ter algo novo para aprender, porque é um mercado que está diariamente se atualizando, concordando? Totalmente. E assim, eu acredito que a gente começou praticamente na mesma época, a gente não tinha tanta proximidade ou afinidade com o chat GPT, ainda estava Exato. iniciando, então os meus anúncios era tudo na mão, escrevendo lá, olhando a página e aí olhando como escrever. E fora também a questão de pré-sale, a gente não fazia tanta pré-sale de cookie, então assim, ou fazia uma robusta, ou fazia de bandeirinha, e como ia fazer. Então era tudo realmente muito mais na unha. Então, foi realmente, foi muito cansativo, mas eu realmente decidi continuar, porque eu sabia que, assim, quando a gente está nesse modelo mais tradicional, a gente não entende como é que é muito versátil, muito dinâmico o digital. Então, às vezes, o formato de clique agora já é diferente, antes era só fechado, agora é um pouco mais aberto. Quais são os testes que você vai fazer? Então, esse primeiro ano que eu tive no digital foi realmente assim, clicar no botão, como vou fazer, como vai para cá, será que realmente está funcionando essa página? Então, foi todo sobre esse aprendizado. E aí, depois de um ano, vem os primeiros resultados, que aí foi só para cima. Que top. E Ana, conta pra gente, quando foi que, quando foi que você percebeu no digital que, tipo assim, cara, isso aqui pode mudar minha vida, isso aqui dá pra eu ganhar uma graninha legal, dá pra eu me manter, né, através das vendas na internet, né? Quando foi esse momento? Olha, esse momento, eu acho que ele já foi desde o início. Acho que desde a da primeira venda, eu falei: "Bom, isso daqui pode realmente mudar, mas precisa ter consistência", porque eu acredito que é uma empresa, né, a gente monta realmente e faz uma empresa, então precisa desde o do início daquilo que você realmente acreditar, tá. Claro que a gente vai indo para várias estratégias, mas quando você entende uma estratégia e você põe realmente consistência naquilo e fala: "Eu vou fazer acontecer", é só questão mesmo de você continuar, ter persistência. E assim, o tempo, eu acho que o tempo distorce, né? Eu acho que você, eu já ouvi até você falar sobre o tempo A realmente distorcer. intensidade distorce o tempo. Intensidade distorce, totalmente. Porque a gente também passa por momentos de ansiedade, não vê o resultado às vezes vindo, e você fala, Nem falo. putz, e agora? E agora? E agora? Às Né? vezes me dá Até hoje, vontade de bater a cabeça na parede, né? Ah, não vendi. não vendi. E aí, então, todo dia realmente você tem que ter certeza, né? Não, vai acontecer, mas tenha paciência também, entender seu processo. Exato. Cara, isso é top demais. Ana, e quando você, né, olha lá pra trás, né? Poxa, lá em setembro de 2022, quando você começou,
você fez ali a sua primeira vendinha de R$ 34, né? Isso é até interessante porque a nossa primeira venda, na maioria das vezes, no tráfego pago, na maioria das vezes, né? Claro que tem suas exceções, mas a gente acaba ficando negativo, né? Mas mesmo assim é uma alegria contagiante, porque a gente fez a venda, a gente validou. Né? Opa, isso aqui realmente funciona, né? E são duas validações, quando a gente vende e quando aquele dinheiro da venda cai na conta, né? Então são É, dois momentos de alegria, né? Mas quando você olha para esse, né, para setembro de 2022 ali, poxa, quase 3 anos, 3 anos, né? Estamos em 3 setembro, anos. 3 anos no digital. Quando você olha lá no início, o que que você vê hoje, com a experiência que você tem, né? Que você fazia de errado, ou que de repente, né, você podia ter feito de uma forma melhor, né? Que eu quero dizer? Porque é bem comum os afiliados iniciantes cometerem os mesmos erros, né? Então, essa é a pergunta. O que você, hoje, com a experiência que você tem, você vê que você fazia de errado naquela época? Pular de galho em galho, certeza, certeza. Mas a gente não sabe qual é realmente a modalidade que a gente quer seguir, e tá tudo bem a gente testar outras coisas, mas é a questão de sempre querer seguir o que tá chegando, o que tá novo e tal. Nossa, eu tenho essa nova oportunidade, eu tenho essa nova modalidade, e você não entender nem o passo a passo principal. Eu digo que o passo a passo principal é a gente realmente montar uma campanha ali em excelente, realmente colocar as palavras-chave, aquilo que você realmente está querendo vender, promover, para o seu cliente realmente faça sentido. Será que é o momento realmente da pessoa comprar? Porque quando a gente não entende essa base, né, aí a gente acaba realmente pulando para todo lugar. Então, realmente não pular tanto de galho em galho. Assim, é importante a gente olhar outras bolhas, ver outros movimentos, mas assim, sempre espelhar o que que eu realmente vou aplicar na minha operação. Eu acho que isso é o pilar bem importante. Você pode realmente movimentar, fazer outros movimentos, né? Porque a gente faz mesmo, vai em outras calls e tal, mas assim, o que que eu aplico na minha operação e que vai manter realmente crescente, que faz sentido para mim. Exato. Esse, né, é um dos erros fundamentais de todo afiliado e que, infelizmente, todo afiliado comete, né? Até por ser algo novo, né? Então a gente está aplicando aquilo ali, mas não sabe, né, com exatidão se aquilo ali vai fluir ou não, né? Por mais que a gente veja outras pessoas tendo resultado, isso acaba dando um bugzinho na mente, porque tem pessoas tendo resultado com review, com Google, com Facebook, aí tua mente fica, cara, eu vou para onde, né? Aí acaba, né, É. entrando exatamente nisso que você falou, que é o pular de galho em galho, né? Só que para a gente ter resultado nesse mercado, é claro que a gente consegue ter em todas as estratégias, né? Mas acho meio difícil ter resultado em todas ao mesmo tempo, né? Uhum. Exemplo, eu já tive resultados em display lá em 2021, 2022, já tive resultado com display, já tive resultado em 2023 com lançamento, né? Hoje não faço mais. Mas estou focado, né, em vendas na gringa, vendas como afiliado, enfim, outras coisinhas aqui. Mas em cada época eu estava focado em alguma coisa, né? Não Uhum. significa que eu não possa fazer todas as estratégias. Só significa que, se eu quero ter um resultado rápido em alguma estratégia determinada, eu tenho que, pelo menos naquele momento, focar exclusivamente nessa estratégia, concorda? Isso mesmo, perfeitamente. E até essa questão mesmo, eu fiquei um bom tempo aqui atuando no Brasil, o mercado brasileiro, então estava muita gente já na gringa, vem para a gringa e tal. Eu falei, não, deixa eu continuar aqui. E realmente eu falei, não, vou persistir nos resultados aqui Brasil. E aí, não é à toa que agora, esse ano, que realmente agora eu só estou focada em gringa, né? Tem uma estrutura, tem uma esteira aí Brasil, mas não é tanto o meu foco. Então, agora realmente é um novo aprendizado, né? A gente aprende, geralmente você está aprendendo tudo de novo. Então, como é que é o teste, como é que é o clique, como é que é o comportamento do cliente, de qual país. Então, é realmente assim, vou focar nessa estratégia, eu vou até o fim. Até onde é o seu, não é o fim, né? Mas assim, até o momento, foi bom, até esse ponto aqui foi satisfatório para mim, agora eu vou seguir um outro momento. Então, só para a gente não fazer um monte de estratégia ao mesmo tempo, porque é uma diversidade de oportunidades, mas a gente só tem uma cabeça, e aí a gente tem que realmente focar para lembrar o anúncio que a gente fez, se está tudo certo e tal, porque senão fica tudo pulverizado, né? Exato.
E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que eu tinha até esquecido de comentar. Você fez mais de R$ 200.000, né? Mais de R$ 240.000 só com vendas no Brasil, né? Sim, 250 praticamente. Olha isso. Cara, e me tira uma dúvida, né? Porque essas vendas foram de 2022 até esse ano, até ano passado? Até esse ano continua, né? Continua, ainda Então, tem ó, e, venda. e tem muita gente falando que né, já não vale mais a pena, que não dá para vender, ou que tá muito caro. O que que você fala a respeito, né? Poxa, mais de R$ 250.000 em vendas só no Brasil. Ou seja, o Brasil ainda tem muito jogo. Tem muito jogo. Jo dá tranquilinho, né, tô aqui esses dias eu tô com um produtinho aí, claro que não é aquela venda que é multiplicado vezes 5, mas todo o dinheiro é bem-vindo. E aí, assim, Exato. se você for pensar de gotinha em gotinha faz um bom dinheiro, né, tô que eu paguei esses dias, acho que R$ 1, R$ 2 de CPC, então Que tranquilinho e fez lindo. conversão. Então vale a pena Agora, sim. essa conversão é de qual produto mesmo? Ah, esse produto depois a gente fala. No pós-cal a gente troca essa ideia. Pascal, no Pascal. Cara, que top. Que top mesmo. E se falando de Brasil ainda, ô Ana, e de vendas, né? Qual foi o mês que você teve o maior faturamento em vendas, né? No Brasil, nas vendas no Brasil? No Brasil, deixa eu ver, foi maio do ano passado, 20 mil no Brasil. Que top, cara. Que top. É, E esses 20 mil é na estratégia que a gente continua, fundo de funil, normal, uma fundo de funil, normal. pressãozinha simples, de cookie, alguma coisa assim, Uhum, né? uhum, isso. E o legal da Hotmart, isso dá até para abrir aqui, porque você não precisa só trabalhar com a sua própria estrutura, você já trabalha com a estrutura do produtor. Então, isso até poupa você, né, de ficar comprando ali, de ficar montando. Claro que hoje a gente tem algumas estratégias aí para facilitar a nossa, não ficar montando toda hora pré-sell, mas isso já ajuda, porque a página do produtor, querendo ou não, ele tem muito mais validação, né, aos olhos do Google Exato. e ao volume que tem. Então, isso muitas vezes otimiza bastante o teu anúncio, a tua campanha. Que top. Ô, Ana, e me tira uma dúvida, né? Exemplo, mais de R$ 20.000 com vendas no Brasil, né? O que você fez de diferente para alcançar esses resultados? Por que você acredita que você conseguiu fazer esses resultados tão expressivos mesmo no Brasil? Consistência, consistência, paciência, network. Às vezes alguém falou assim, pô, estou vendendo esse produto. Você fala, pô, vou testar aqui também, por que não? Mas não copiar, né, da pessoa, não é isso. Mas assim, deixa, Modelar, né? não, não, nem ir por isso também. Mas assim, vamos testar esse público, às vezes pelo próprio aprendizado, fazer um teste. Então, é uma série de coisas de conjunto, né? Não é só, eu vou subir a campanha aqui, pronto. Às vezes, e foi também até momento do produto, né? Exato. Então, a gente pega uma oportunidade assim, você fala assim, pô, legal, eu já vendi esse produto, mas aí ele acabou aproveitando ali o momento e foi bem bacana, bem importante. Cara, e se falar sobre momento do produto, me traz à memória, né? Algumas aulas que eu já dei, né, para algumas pessoas, ensinando justamente essa frase aí, momento do produto, como identificá-lo, né? Porque por mais que tem muitos produtos velhos no mercado, que às vezes a gente até julga, né? Já tá há muito tempo, não vende mais. Cara, né? Ou a gente usando as ferramentas certas ali, a gente consegue Sim. entender que tem vários produtos, né, que só vendem em momentos específicos do ano, né? Seja no verão, seja no outono, seja perto do Dia de Namorados, seja no Natal. Cara, Uhum. tem momentos, tem produtos, né, que tem ali a sua sazonalidade específica. Só vão vender naquele determinado momento. É. Então, quando a gente sabe identificar esses produtos e esses momentos, por exemplo, se eu vou garimpar, né? Poxa, eu tô aqui, vou dar uma olhadinha nesses produtos. Poxa, eu vi que esse produto aqui ele costuma vender bem. Poxa, em outubro e novembro. Pô, se eu tô em setembro, eu já vou preparar a minha campanha, a minha operação, para quando chegar, né, esse momento, essa sazonalidade que o produto costuma vender, eu já estar com as campanhas prontas, né? E isso foi um diferencial para mim, né, nos meus resultados. Porque Total.
eu olhava assim, cara, opa, esse produto vai começar a vender a partir da semana X. Cara, e era dito e feito. E começava a vender. Por quê? Porque a gente consegue ter uma visão, né? Um pouco mais de experiência, consegue ter uma visão, né? Poxa, ó, isso aqui vai entrar no período bom, né? Por conta de quê? Por causa disso, daquilo. Entendeu? Então Isso a gente mesmo. ter essa visão, né? Essa experiência, né? Acaba ajudando muito mais e hoje a gente consegue ajudar várias pessoas, né? Por conta, né? Dessa experiência que a gente tem, né? Isso. Não, e assim, aqui no Brasil eu tive muito essa percepção, e até voltando essa questão de quando eu comecei até trabalhar, fazer essa tripla jornada, que um dos trabalhos eu tive muita proximidade com os donos da empresa, e aí eu comecei a perceber que eles se preocupavam até no dia que era feriado, não, e não porque era feriado, né? Era por questão mesmo assim do movimento. Será que vai ter venda? Não vai ter venda? Já se preparar. E a gente também, como afiliada, a gente não só vê só a campanha, mas também a gente ter essa percepção do momento do produto, da sazonalidade, que é isso que você trouxe. E isso foi uma coisa que eu percebi aqui no Brasil. Eu tive, no início, eu ficava até preocupada, falei, nossa, mas eu tive tanto clique, e é dia 30, mais ou menos, ou dia 25, e não converteu. E aí chegava depois do dia 5, ou mais ou menos lá para o dia 20 e tal, tinha venda. Por quê? Porque o pessoal tem o pagamento, então você também tem que Exato. entender o que você está vendendo, porque é uma pessoa que está do outro lado. Então, às vezes está esperando o cartão virar. Quantas compras a gente não fez e esperou o cartão virar? Então, assim, chegou o pagamento. Então, a gente também tem que ter toda essa percepção daquilo que a gente vai anunciar, porque senão a gente fica muito ansioso. A nossa operação fica muito ansiosa mesmo. Exato. E uma coisa bem comum, né, Ana? É até interessante a gente entrar nesse ponto. É esses altos e baixos, né, do mercado. E acredito que não seja nem só do mercado, é da vida, né? A vida toda ela é feita de altos e baixos, né? Agora, a gente se falando, né, do nosso mercado, né, do digital, do nosso faturamento, por exemplo, eu sei que a gente às vezes vive um mês muito bom, né, relacionado a faturamento, e às vezes no outro mês já não é tão bom assim. Aí tem outro mês que é muito alto faturamento, mas aí de repente o ROI, né, o lucro aperta um pouquinho. Como que você, né, lida com esses altos e baixos no mercado? O que que você faz para você, poxa, não é normal? Como é que você lida? Olha, isso já foi picos, assim, de ansiedade, porque a gente também não entende, até porque a gente não tinha uma empresa também, não entendia tanto sobre empresa. Eu acho que, quando você está próximo das pessoas também, essa questão do próprio network, e ter pessoas ali de confiança, né, para você realmente compartilhar, falar assim, pô, hoje, esse mês a minha operação aqui tá tenso, e às vezes a pessoa vai também compartilhar, fala, pô, aqui deu apertado também, não deu muito certo, e aí você começa a ver que pode ser realmente do próprio mercado, ou às vezes você pode estar fazendo alguma estratégia diferente, e aí também tem a questão é sempre muito dinâmico, né, o momento ali do próprio Google, às vezes tem nossa, eu esqueci a palavra. Às vezes tem suspensão nas Suspensões. contas, isso. Então, assim, esses altos e baixos, a gente tem que trabalhar muito a mentalidade e paciência. Isso foi até um dos cursos do mês passado que eu fiz, que a gente teve que ter realmente, acho que agosto, acho que foi até geral, assim, foi bem difícil as contas, o pessoal estava falando muito, que assim, as vendas foi assim, não foi muito bacana. E aí, isso trouxe até um pouco de tranquilidade para mim, porque eu estava muito ansiosa, falei, gente, será que é só a minha operação ou é a operação de várias pessoas? Então, essa proximidade das pessoas que você tem, que seja de confiança, e não ser só o interesseiro, mas também o interessante, né, se você também puder colaborar ali, você traz um pouco de, pô, esse teste aqui está diferente, né? Então, isso melhora bastante. E aí você também tem que trabalhar no mês que você fez muito faturamento, você também, assim, não sair, vou gastar tudo, né? Agora pronto, tô Exato, rico, cara. vou É, aquelas figurinhas, né? De dinheiro, mas ter paciência, porque assim, pode ser que o próximo mês possa ser um pouco mais indeciso, então, assim, ter paciência mesmo no processo. você tocou num ponto muito legal, interessante, né? E que acho que é válido a gente abordar, porque é justamente esse ponto de quando eu estou no momento bom, né? Eu saber essa diferença do que é meu, o que é da empresa, né? Porque eu não tenho vergonha nenhuma em falar.
Cara, eu já quebrei no afiliado umas 3, 4 vezes justamente por não ter essa maturidade de que existe o Ângelo pessoa física e o Ângelo CNPJ, né? E eu tenho que ter maturidade para não misturar esses dois, né? Senão dá M, tá entendendo? Dá. Porque e o que que acontece? Eu fazia exatamente isso. Vendi. Nossa, poxa, paguei o Google aqui, vai sobrar tanto. Nossa, vamos ali, vamos comer no restaurante que a gente comia uma vez por ano, vamos comer uma vez por semana agora, uma vez. Tá entendendo? Então, eu passei por isso, né? Umas 3, 4 vezes eu quebrei pelo fato de não saber administrar. Tenho culpa? Tenho. A culpa é exclusivamente minha. Só que uma coisa que a gente pode, de repente, estudar, né, para evitar de acontecer isso, principalmente quem ainda não passou, cara, é estudar gestão financeira. Que infelizmente é uma coisa que a gente não aprende nas escolas, a gente não aprende em lugar nenhum, né? Então a gente, na maioria das vezes, só vai aprender quando passa por esses momentos. E a gente entende, opa, poxa, aconteceu isso comigo por minha culpa. Por eu não saber gerir a minha empresa, né? O meu financeiro, né? Então isso aconteceu diversas vezes comigo. Não sei se já aconteceu com você de você gastar mais do que deveria, né? Porque é um dos quadros comuns dos afiliados, né? Sim, a gente também não tem muita essa informação, a gente sabe subir campanha, vai vender e tal, mas o que importa não é faturamento, às vezes a gente vê Exato. placas, vê várias coisas, mas o que importa é realmente o lucro, é o dinheiro no bolso. Então, a gente ter essa preocupação, e acho que isso foi uma das coisas que, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu ainda não estava. Junho, desculpa, junho de 2023, eu voltei para o mercado de trabalho, aí tive outra oportunidade. Eu pensei, o dinheiro que eu fizer do próprio digital, ele vai ser realmente para estruturar uma empresa, porque não quero uma empresa, porque as empresas tradicionais, elas, nos primeiros 2 anos, 3 anos, elas são muito instáveis, elas não pegam lucro em si. Exato. Então, isso para mim também foi uma grande reflexão. Eu falei, bom, então, o dinheiro que eu fizer no digital, ele realmente vai virar ali como aprendizado para eu presa, né? Então, ali os cursos, as mentorias, o próprio tráfego pago, e aí, como vai ser o mês que vem? E aí, realmente, a gente ter essa gestão financeira para o futuro, porque o que a gente quer é realmente ter algo no futuro, ao longo prazo, e que seja saudável. Porque se você ficar Exato. sempre na ansiedade, você não consegue trabalhar depois, você não consegue subir uma campanha direito, porque você está pensando, gente, e se esse clique for caro? Nossa, teve mais um clique aqui caro e não vendeu. Cadê? Então, isso gera muita ansiedade e começa a Frequência lá atrapalhar embaixo muito também, a né? gente. Sim, muito. Então, eu precisei olhar o meu perfil e falar assim, bom, no ponto do momento, para mim está tudo bem, eu vou segurar esses trabalhos por um período, né? Eu fiquei por um ano nessa tripla jornada, e aí, ao mesmo tempo, eu vou aprender como estruturar uma empresa, como ter realmente a cabeça de dono, porque eu quero algo para o longo prazo. Não é uma brincadeira de renda extra e pronto. Pode ser que eu ache alguma coisa mais para frente e fale assim, pô, isso aqui faz mais sentido. Mas a gente precisa realmente aprender como uma empresa realmente atua, qual é o fluxo de caixa, o quanto que vai realmente para a empresa, o quanto que é você parar aqui para a pessoa física, porque senão a gente mistura e muitas vezes a gente acaba entrando em dívida. O que a gente menos quer é fazer parcelamento ou empréstimo, então é uma coisa que a gente quer realmente ter uma empresa saudável. Exato. É, cara, e você falou de um ponto, né? Que, poxa, você teve que voltar, né? Vamos botar CLT, né? Teve que voltar pro trabalho convencional ali. E isso também não é uma coisa difícil de acontecer, né? A gente sabe que o processo digital, ele não vira de uma forma tão fácil assim, né? Existe um processo, e muitas vezes doloroso, né? E é bem normal a gente vir com o sangue nos olhos ali, garra, e às vezes acontece de, poxa, eu tenho que retroceder, né? Eu tenho que voltar de repente, né, 2 passos ou dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Isso é normal de acontecer, né? Não sei quantas Isso. pessoas estão nos assistindo. Eu sei que são muitas pessoas. Inclusive, pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa aqui suas dúvidas aqui abaixo. E deixa aqui nos comentários se você que está assistindo já teve que passar por isso, né? Exemplo, vim pro digital com toda a garra, mas de repente acabou o caixa.
né? De repente aconteceu alguma coisa, alguma situação que você teve que retroceder. Cara, isso não é vergonhoso, eu já fiz isso, né? E olha só, se você for parar para pensar, né, como um empreendedor, cara, é muito bom você ter várias fontes de renda, né? Então, poxa, se eu tenho, aconteceu comigo ano passado, eu só tinha o Google como fonte de renda, né? E minhas contas caíram, o Google derrubou todas as minhas contas. E aí acabou que meu faturamento de não sei quantos dias foi para zero, né? Ou seja, eu só tinha uma única renda e o Google foi lá e falou: Ângelo, você não vai mais anunciar e pronto. Entendeu? E aí? Aí eu tive que me reinventar, né? Começar a gerar renda no orgânico e fazer outras coisas para poder me manter e voltar para o mercado de novo. Então, cara, isso é normal. E provavelmente se você não passou, cara, dá graças a Deus, porque a maioria das pessoas passam. A Ana passou, eu passei, né? Então, se você ainda não passou, Deus queira que você não passe, mas já cria essa maturidade, cara. Eu tenho que ter, no mínimo, 3 fontes de renda. Mano, se você tá no digital e tem tempo, vai vender doce, vai vender bala, vai fazer o que for, mas vai criar renda pra botar aqui como se fosse aqueles trem de Maria Fumaça que tem que, né, de botar carvão ali. Cara, vai pegar material, combustível para você colocar no teu negócio para ele crescer. Porque, ó, um dos problemas bons, né? Problema bom, né? Um dos problemas bons que eu já vivi no digital é a falta de caixa para poder escalar. Cara, é muito bom quando você tá vendendo ali. Cara, eu comecei a vender o produtinho 2 vezes por dia. Daqui a pouco 3, 4, 5, 10, 15. Nossa! Aí você chega um momento que você já não tem caixa para investir porque só vai receber na outra semana. Cara, esse é um problema bom. Mas é um problema que, de repente, se eu tivesse previsto isso, eu poderia ter evitado, né? Porque, como a gente falou, a gente tem que ter caixa. A gente é afiliado, né, que lida com marketing de resposta direta aqui, Google Ads, tráfego pago, a gente tem que ter caixa. Sem caixa, a gente não é nada. Tá entendendo? Concorda, Ana? Sim, concordo plenamente. A gente realmente tem que ter esse caixa, não, também, para a gente poder ter uma tranquilidade dos próximos meses. E assim, enquanto não encontra esse produto campeão, ou enquanto você não tem uma esteira de produtos realmente validada, você vai fazer teste, e você, querendo ou não, vai gastar um pouco mais, vai testar um pouco Exato. mais, aí vai ter algum curso que você vai querer participar, às vezes você vai para algum evento presencial, então, assim, vai ter um gasto maior. Então, às vezes, se você fez um dinheiro ali num mês, né, faturou bem, no outro mês apertou um pouco, pelo menos você está um pouco mais tranquilo, mas você continua nos testes. Então, isso é muito importante mesmo, a gente ter essa preocupação, e acho que a gente é importante como afiliado, até como com os próprios colegas que também estão iniciando, de falar assim, pô, faturei bem, junta já uma grana, já deixa ali separado e tal, porque a gente realmente ter essa tranquilidade, né? E porque aí realmente a gente quer o problema bom, que é quando está no Exato. processo de escala. Porque você só vai realmente chegar no processo de escala, no produto realmente campeão, quando você já testou, né? Porque às vezes você achou o produto campeão, mas ali você não sabe, tipo, o que que eu faço, para onde eu vou? E não é bem assim que a gente quer, né? Então, é sempre Exato. sobre aprendizado e teste. Eu acho engraçado que, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que eu vendi o meu carro pra poder botar aqui. Caraca, Porque, nossa, mano, tava vivendo bom, cara, e eu como o Ronaldo fala, né? Bota casa. E o que eu bota tinha casa. não era casa, era o carro, mano. Eu vendi meu carro, 30 mil e toma. Botei aqui, Aí, entendeu? Hoje já comprei outro carro do ano, opa. então, cara, o esforço compensa, né? O trabalho devolve, né? Tem várias frases que a gente pode utilizar, mas no final, resumindo, vale a pena, mano. Entendeu? Todo esse Vale. sacrifício que a gente tá fazendo, vale a pena. Isso vai voltar. E se ainda não voltou, cara, tem alguma coisinha ainda, né, que falta você aprender, né? Ou de repente você simplesmente está num ambiente errado, um ambiente que te puxa para baixo. Já viu quando você é aquele tipo de pessoa que, cara, você olha assim e fala, mano, eu sei fazer isso, e, cara, eu domino isso aqui, mas às vezes não flui a coisa. Cara, na maioria das vezes você tá num ambiente que não é frutífero, vamos dizer assim. E, cara, a gente já viu vários coaches aí né, do mercado falando, até mesmo o nosso mentor, né, o Caio Calderara, falando que independente de quem você seja, se você não estiver num ambiente próspero, você não vai prosperar. Entendeu?
E principalmente se você não tiver uma mentalidade alinhada, né? Que eu já falei aqui em outros episódios, né? A mentalidade, ela tanto tem o poder de te jogar lá pra cima, né? Como o contrário também é verdade. Também tem o poder de te jogar lá pra baixo, né? Concorda, Ana? É. Sim, concordo plenamente. Essa questão, a gente fala muito aqui, está comentando sobre trabalho, dia a dia, financeiro, mas o ambiente que você está, claro que nem tudo a gente já pode já ser, vou trocar todos os ambientes, né? Eu já mudar de casa e tal, não sei mais como mudar de cidade e tal. Mas assim, a gente tem a parte online que dá muita força para a gente. Sem Então, dúvida. assim, as pessoas que a gente conecta aqui no digital, às vezes você participa de uma call, as calls até do Ronaldo, às vezes chegava assim cansado, o pessoal dando risada, aquilo já dá um up. Você fala assim, pô, vou continuar aqui, começa a dar risada junto. Então, isso já vale muito, te dá muita força para continuar. E realmente, ambiente é algo importante, assim como podcast, você está sempre ali, mesmo se em volta e está um pouco caótico, um pouco barulhento, põe um fone, põe o podcast, vai ouvindo, e tá para você realmente estar com a frequência lá em cima. E você pode ver, às vezes, quando você está com a frequência lá em cima, adivinha o que acontece? Notificação de Tchiquitim! venda. Tchiquitim. Cara, esse é top demais. E eu acho interessante, né? Porque a maioria das vendas, né? Pelo menos aqui na minha parte, acontece quando eu não estou trabalhando, né? Eu monto a minha operação, vou brincar com a minha filha, vou sair, vou fazer qualquer coisa e as vendas começam a cair, né? E isso é muito interessante. Agora, Ana, me tira uma dúvida, né? A gente, né, tentando dar algum insight aqui pra galera que tá começando agora, né? Que quer viver disso. O que você considera ser indispensável, né? Para quem quer ter resultados, né, no digital? Indispensável. Primeiramente, acho que a mentalidade, né, a mentalidade também conta, é um bônus aí bem importante que a gente tem que ter. Aceitar que é algo novo, porque às vezes a gente está em alguma crença, em algum modelo daquilo que a gente acredita, ou algum padrão. Então, realmente vir com um copo vazio, tipo assim, bom, deixa eu aprender isso daqui, tirar essa questão de, assim, pô, é golpe isso, aquilo, testa, né? Estar com pessoas, network, grupo, estar em algum movimento. E precisa, é importante, pô, toda segunda-feira já faz um compromisso, né? Toda segunda-feira à noite tem vários grupos, né? Mas desde que você esteja em um, pergunte, tire dúvida, como é que faz isso daqui? Testa. Então, para realmente continuar e fazer você tentar realmente nesse movimento, se aproximando do movimento. Sozinho, só você ali sem nada, não, eu vou tentar fazer tudo sozinho, por mim mesmo, eu acho que fica mais difícil, principalmente assim, um movimento de fé, né, independente do Exato. que a pessoa acredite, para mim, acho que foi a minha grande força e a fortaleza foi Deus, de continuar e falar assim, vamos fazer isso daqui acontecer. E foi realmente. Cara, que top. Você tocou em três assuntos, né? Mentalidade, copo vazio ou esvaziar a xícara, né? E fé, né? São três coisas que, né, são primordiais para a gente alcançar resultados extraordinários em qualquer área da nossa vida, né? Agora, primeiro ponto, mentalidade, né? Como que você, Ana Paula, lida com a mentalidade, né? Isso é um ponto muito importante, né? E muitas das pessoas não sabem como amadurecer a maturidade, a mentalidade, né? Não sabem o que fazer, né? O que é a mentalidade? Como que eu melhoro a minha mentalidade? Olha, o Caio já é um grande mentor para a gente, né? A gente vem aí dos ensinamentos do Caio, e aí só o evento presencial dele, ele fala praticamente assim um dia só sobre mentalidade. Então, são coisas realmente que a gente acredita, que às vezes a gente acha que não tem saída, às vezes pelo modelo de vida que a gente tá falando, e eu estou falando por ensinamento próprio, às vezes quando eu estava só atuando como em um tipo de trabalho, eu falei, ai, gente, acho que só é desse jeito, só tem que seguir nesse modelo padrão aqui. Então, quando você começa a esvaziar esse copo, entender um pouco mais, pô, deixa eu aprender isso daqui, e comemorar também as vitórias do pessoal junto. Eu acho que isso dá um up
Às vezes a gente acha que não, mas quando você começa a comemorar a vitória de cada um que está próximo, fica tão natural que uma hora Exato. é a sua vez. É a sua vez. Então, mentalidade é realmente assim, você tá ali próximo, entender suas crenças e também olhar principalmente para você. A gente às vezes quer colocar a culpa no outro, quer colocar a culpa o que está fora e tal, a mentalidade é isso. Mas às vezes tem alguma coisa que você fala assim: "Pô, eu posso melhorar nisso". Então quando eu falo, eu me incluo. Desde Caio Calderaro, já fiz de UEL-J, essa última vez agora eu estava no Protagon, e eu sei que sempre tem uma coisa para melhorar. Então, assim, mais uma casca da cebola que eu tirei ali e falo: "Putz, agora tem que resolver essa treta aqui". Aí você acha que Exato. está tudo certo, aparece outra treta aqui na cabeça e fala: "Eu não acredito que eu estou travada nisso daqui". E às vezes quando você destrava, e é o que o Caio realmente fala: "Vai resolver suas tretas, vai resolver suas tretas". Então a mentalidade também é sobre isso, é você melhorar como pessoa, indivíduo, tanto no digital, como também na sua vida pessoal, entre amigos, família, realmente você ser próspero em todas as áreas da sua vida. E a gente está aqui realmente para aprender e melhorar. Se a gente já fosse totalmente evoluído, a gente não estaria nem aqui, né? Exato, exato. Eu achei legal uma coisa que você falou, né, sobre, né, resumindo, é a autorresponsabilidade, né, eu ter isso. É saber que tem alguma coisa em mim que eu preciso melhorar, né? Ou seja, e se eu já tenho essa visão de que tem alguma coisa em mim que eu preciso melhorar, eu já tô na frente de muita gente, né? Porque eu consegui enxergar em mim o que eu preciso melhorar, né? E tem muitas pessoas que não têm nem essa mínima visão, né? De onde estar errando, né? Eu costumo até dizer nas minhas mentorias, né? De um dos motivos de a gente ter resultado ou não é entender o porquê, né? Poxa, por que eu vendi? Ah, eu vendi por conta disso, disso, disso. Ou por que que eu não estou vendendo? Vamos analisar por que que eu não estou vendendo. Opa, é por causa disso daqui, ó. Ó, a minha página não está convertendo, eu esqueci de botar o link de afiliado, não estou tendo checkout. Então tem uma linha do tempo onde vai da nossa É, palavra-chave até a nossa venda, né? Até o ticketing, existe uma linha ali, né? E essa linha tem vários pontinhos e cada pontinho desse é um ponto de atenção, onde eu tenho que saber identificar o porquê. Cara, por que que eu não tô vendendo? Opa, é por conta disso, né? Eu não tô vendendo porque, poxa, eu já tô subindo a campanha achando que eu não vou vender. Eu já tô criando minha conta no Google achando que minha conta vai ser suspensa, vai né? cair. É, Cara, ano passado eu vivi isso. Quando eu suspendi, quando o Google decidiu que eu não ia anunciar no Google, né? Cara, toda conta que eu criava, eu já imaginava aquela taxa vermelha, conta suspensa. E era dito e feito, entendeu? Porque eu tava atraindo aquilo ali pra mim, mano, e era dito e feito, acontecia, entendeu? isso mesmo. Não, e aí também eu lembrei de um ponto, e acho que foi uma das tretas que eu fui resolver, e acho que até é válido aqui compartilhar. Às vezes a gente não sabe tudo, no digital, na nossa vida pessoal e tal. E aí, muitas vezes eu falei assim: "Ai, gente, eu vou ter vergonha de perguntar. Como assim eu não sei tal coisa?". E aí eu comecei a me abrir e falar assim: "Gente, eu não sei isso daqui". E às vezes era um link mesmo, ou às vezes é um produto que pode estar hypado. Eu falei: "Gente, eu não sei. Você pode me ensinar?". Então, às vezes a gente também tem que falar que não sabe, para poder aprender também. E isso é uma coisa que mostra que a gente também está no movimento, né, tá na Exato. jornada. Então, da mesma forma, se a gente for para uma outra estratégia, enfim, você ficou um tempo aí sem Google, e se tivesse ido para o Facebook, você fala: "Pô, eu não sei, vou ter que começar daqui. E como é que Exato. eu faço de novo?". E é muito sobre o que você também já falou, né? Que é sobre o copo vazio, né? Eu costumo dizer sobre esvaziar a xícara, né? Ou seja, por É, mais que eu acho que eu sei alguma coisa, mano, se eu vou aprender alguma coisa nova, mano, eu vou esvaziar minha xícara. Se é alguma coisa que é novo pra mim, a partir daquele momento eu não sei nada. E qualquer pessoa que vá me ensinar, né, ou que queira me ajudar sobre aquilo ali, mano, eu vou dar atenção pra essa pessoa, porque é algo novo pra mim, né? Eu costumo ver, né, como eu sou mentor de afiliados, eu dou mentoria para várias pessoas que estão começando, que já vieram de várias outras comunidades. Eu vejo assim, não, o fulano lá, né, o mentor falou para eu fazer isso, isso e isso, né? Eu assisti algumas aulas e fiz do meu jeito. Cara, aí tá o motivo de você não ter resultado, né? Porque se você vai lá, compra uma mentoria, cara, uma mentoria boa poxa, quase 2 contos, 3 contos, 4 contos, né? Aí você gasta esse investimento, investe na mentoria, no treinamento, e você ouve parte do que o mentor fala, não faz sentido.
A partir do momento que você confiou naquele cara para aquele cara, aquela pessoa te ajudar, você tem que esvaziar a xícara. E tudo que o mentor falar, mano, você botar em prática. Concorda, Ana? Sim, concordo plenamente. É a mesma uma coisa de receita de bolo. Se Exato. você pegar um bolo para fazer, você vai ter que seguir a receita, não tem como. Você, quando aprendeu a fazer o bolo, assim como você aprendeu a fazer o método como a pessoa te ensinou, aí você pode colocar os seus ingredientes, né? Então, pô, vou fazer um bolo e tal, vou fazer um bolo de banana e vou colocar algumas gotas de chocolate. E é a mesma coisa de tal. Então, já sei fazer essa campanha, já sei como vende, o meu mentor ensinou assim, assim, assim. Mas se eu tentar fazer em uma campanha só, nesse formato, é um novo teste. Porque aí você também, num grupo de network, fala, pô, aquele produto tá todo mundo vendendo assim desse formato, mas eu testei desse formato, não deu bom. Ou deu bom. E aí, né, é um novo aprendizado, é um novo teste, porque o Google é muito dinâmico, né, muitas possibilidades, mas primeiro, assim, siga o que realmente o mentor vai falar. Então, é o principal. Maria Franco foi a minha primeira mentora, até para subir o pixel eu suava, assim, eu falava, gente, para que esses números aqui, esse pixel, que coisa é isso? Não vai cair comissão, eu não estou entendendo nada. E aí foi quando validou e eu falei, bom, agora tá certo. Então, realmente, dá tudo certo esses códigos aqui. Eu Não sei como lembro, foi isso também para você. eu lembro quando o Ronaldo começou a falar de. É porque antigamente, né, a gente na gringa não tinha pixel, a gente não marcava conversões, né? Poxa, eu anunciei no Bing, fazendo venda pra caramba e não marcava nada, né? Aí depois que começou a marcar, eu lembro que eu aprendi essas coisas com o Ronaldo, né? E ele falava de Gclead, de TID e MC. Eu falei, cara, meu Deus do céu, o que é isso? E tipo assim. Mano, e eu já tava um tempo no mercado vendendo, tendo resultado, e mesmo assim, pra mim, aquilo ali era novo. Tá entendendo? É, Então sempre vai existir algo novo pra gente, independente de quantos, né, passos a gente já deu, né? Sempre vai ter alguma coisa nova. Mas, pessoal, a sim. gente já tá chegando aqui em mais de 50 minutos, né? De call não, né? De call, né? Acho engraçado que Bom, algumas pessoas até me corrigem, né? Mas, mano, eu sou carioca, não falo nem o português direito, né? Às vezes tem alguns comentários assim, Ângelo, não é call, não é call. Eu falei, ah, beleza, de boa, vamos lá. Mas, pessoal, estamos chegando aqui a mais de 50 minutos de live, né? De call aqui com a Ana Paula, né? Lembrando, você que é seguidor aqui do Pode Ficar Rico Podcast, que ainda não segue a Ana, cara, vai lá. O perfil dela tá bonitão lá, cheio de conquista, né? @ana.digitaled, tá bom? Se possível, tira um print aqui, né? Da nossa entrevista, manda lá no DM dela. Tenho certeza que ela já falou pra mim que ela vai soltar um zourinho pra quem seguir ela, pra quem, né, for tirar alguma dúvida lá com ela. A gente tá seguindo pro final, ainda não acabamos, né? Estamos seguindo pro final. E eu quero lembrar vocês que após, né, a gente terminar aqui a nossa entrevista com a Ana Paula, temos o nosso famoso pós-call, né? Onde a Ana, cara, já me deu um roteiro aqui do que ela vai falar pra gente e, olha, tá imperdível, né? Ela vai contar pra gente, ela vai abrir o jogo dela pra gente lá no pós-cal. Então, se eu fosse você, né, eu correria atrás disso. Mas, Ângelo, o que tem que fazer pra assistir o pós-cal? Aqui na descrição tem um link assim, ó. Até esqueci o que tá escrito. Mas, alguma coisa, membro. Ah, seja membro do Pode Ficar Rico seja Podcast, né? membro. Vai ter um link ali, você entra, você vai pagar menos de $1. Menos de $1, né? Olha só, você já tem que ter essa mentalidade de gringa. Beleza? Você vai pagar menos de $1 para fazer vários e vários e vários centenas de milhares de dólares. Então vale muito, tá bom? Então vamos lá para as nossas últimas perguntas aqui, né? Uma delas que eu gosto de perguntar para todo mundo é sobre os mitos do digital, né? Exemplo, por mais que a gente entenda, né, do mercado digital, a gente vê nos gurus aí, os patrocinados que vêm pra gente no Instagram, mano, que tem, infelizmente, né, como todo mercado, tem ali o seu lado sujo, vamos dizer assim, né? Pessoas dizendo, olha, você tem um celular e você tem acesso à internet, né? E você tem R$ 20 por dia, você consegue fazer 10 mil por mês. Cara, dá pra fazer? De repente dá pra fazer, mas é uma mensagem que não atinge todo mundo, né? Então, esse, na minha visão, é um dos mitos, né? Eu não consigo ter apenas o meu celular, acesso à internet, meia hora por dia e vou fazer R$ 100 mil por mês. Cara, pra mim, pelo menos
No meu conhecimento, isso é impossível. De repente pode ser possível para uma outra pessoa, mas para mim não é. E eu acho até meio que impossível para muita gente, né? Agora, se falando disso, Ana, de mitos no digital, né? Até você, né? Que, poxa, trabalhou em três, né? Dando 3 plantões e voltava mais afiliado, estudava, ou seja, sua carga horária era extensa, né? Quais, né, com base nisso, são os maiores mitos sobre o digital que você já ouviu? Realmente, essa questão do celular, dá para fazer só com R$ 20 por dia e tal. Acho que a gente também, essa questão de muita ostentação, assim, só o celular, olha, eu estou aqui e tal, e pronto. Eu acredito que, assim, pode ser possível, e, enfim, mas no momento que eu estou assim, realmente foi bumbum na cadeira e estudar, testar, aplicar, aprender. Então, para mim, é o dia a dia mesmo, é como é uma operação, é um trabalho, é aprendizado. Exato. Agora me responde mais duas coisinhas, né? Se você tivesse que começar do zero hoje, Ana Paula vai começar do zero hoje. Porém, não é do zero absoluto. Você está começando do zero a partir do momento que você. A partir do conhecimento que você já tem hoje, né? O que você faria de Uhum. diferente lá de setembro de 2023, 2022, né? Olha, acho que eu já teria focado bem mais, muito bem mais. Eu acho que eu acabei também dispersando alguns momentos, não alguns momentos, mas uma boa parte, assim, às vezes ficava dispersa. Será que é isso mesmo ou não é? Então, assim, é o Google que eu quero, é isso que eu vou fazer, é o fundo de funil, então vou seguir nessa linha daqui e explorar mais plataformas, com um formato assim de testar mesmo mais produtos, estruturar mais realmente. Então, com o conhecimento que eu tenho, já deveria ter começado já na pandemia, já. Nem fala, né? Às vezes a gente olha assim, poxa, se eu tivesse começado lá. É, Mas eu acho que não é nem bom a gente pensar nisso, né? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Se a gente começou hoje é porque o tempo era para eu começar hoje, né? E uma talvez eu não outra. teria nem preparo também para aquele Exato, tempo, né? Às vezes a gente ia ter uma conversão, eu ia ter, sei lá, às vezes algum resultado muito maior, mas se você não saber gerir também mentalidade, né, acaba perdendo. exato. E uma outra dúvida também é: que conselho, dúvida não, né? Mas que conselho você deixaria para quem tá começando agora? O que você indica? Olha, eu fiz até uma colinha aqui. É, é, o tempo vai passar de qualquer forma. Nossa, Então, já começou assim, batendo na cara. foi uma grande reflexão que eu tive que o tempo ele vai passar de qualquer forma. E esses 2, 3 anos, eu falo 2 anos porque foi quando eu comecei a ter resultado, mas a jornada aí foram de 3 anos, que a vida e qualquer área da nossa vida, ela não é uma corrida de 100 metros. Eu acho que várias pessoas já falam isso, e até quando eu estava Exato. colocando as plaquinhas aqui para te apresentar melhor, para você vir aqui à minha casa praticamente, né, aqui nesse nosso convite, e eu olhei assim, eu falei, gente, há 2 anos atrás, e se eu tivesse parado no tempo que eu comecei, né, voltei para o mercado de trabalho, se eu tivesse parado naquele tempo, quem eu seria hoje se eu não tivesse começado no digital naquele tempo? Então, assim, o recado que eu quero deixar para o pessoal é assim, continua, faz, testa mais um pouco, se realmente, eu sei que é muito cansativo, as pessoas têm filho, têm marido, têm trabalho, têm outras demandas, têm a família em si, a gente vai ter realmente nossos percalços, mas continua. Se realmente você quer aprender sobre a ferramenta, quer continuar no digital, e digital eu digo muito amplo, pode ser tráfego pago, pode ser como afiliado, enfim, seja o que for o teu movimento aí, continua. Aprenda a fazer, estruture aí tua empresa, porque realmente isso, no final, a conta fecha. Exato. Cara, que top. Que conselho. Cara, e essa frase É, de o tempo vai passar de qualquer forma, de qualquer jeito, mano, isso é uma, vamos dizer que era uma verdade absoluta, né? Independente do que e eu acho que aconteça, o principal, agora que eu lembrei, o principal, Deus te encontra em movimento. Às vezes você está pedindo alguma coisa
E é que nem assim, ah, eu quero ganhar na Mega Sena, mas você já colocou lá o seu bilhetinho, é a mesma coisa. Deus vai te encontrar em movimento. Então, faça o movimento, continue em movimento. Pô, vou testar isso, vou entrar em movimento, vou aprender isso novo. Deus te encontra em movimento. Cara, que top, mano. Que top, né? Tem várias frases que a gente, né, ouve, né, que nos confortam ou nos incomodam pra gente sair da zona de conforto, né? E essas frases que você tá dizendo, tá até falando comigo, né? Porque, exemplo, eu vejo que eu poderia estar fazendo muito mais do que eu tô fazendo hoje, né? E tem outras frases, né, que eu já ouvi, que a sorte nunca encontra, né, como você falou também, quem tá parado, né? Ou seja, eu não ganho dinheiro do nada. Eu tenho que fazer meu trabalho de garimpar, de subir a campanha, né? Ah, foi sorte. Beleza. Para muitos foi, para mim, né? Foi mérito meu, né? Eu tô aqui dedicando meu tempo, deixando de estar, né, com a minha família, né, deixando de estar fazendo qualquer outra coisa para me dedicar ao mercado, porque eu sei que lá na frente, né, eu vou colher muitos mais frutos do que eu estou colhendo hoje, mas para isso, né, existe, né, ali um sacrifício, né? Exemplo, eu tô abdicando de tempo com a família, abdicando de várias coisas, né? Uhum. Porque eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, até um recado, né? Um conselho que eu deixo para quem tá nos assistindo é saber aonde você quer chegar. Né? Tem muitas pessoas que estão aqui, mas não tem meta nenhuma, né? O que ganhar tá bom, o que entrar, entrou, o que sa... Não, mano. Vamos botar uma meta. Ó, esse mês eu quero fazer 10 mil, meus primeiros 10 mil reais na internet. Show de bola. Você já tem a sua meta? Show. Agora, o que você tem que fazer para chegar nos 10 mil? Aí já é um outro, né? Um outro desenho, vamos dizer assim. Ah, para eu fazer 10 mil reais por mês, se a gente for fazer a conta aqui, eu tenho que fazer 333 reais por dia. Poxa, mas Ângelo, cara, se eu fazer 333 reais por dia, eu acho difícil. Pô, beleza, cara. Faz então duas vendas aí de 170 reais, né? Faz Uhum. então 4 vendas de 90 reais, entendeu? Você vai chegar no mesmo lugar, tá entendendo? Só que de repente o caminho vai ser diferente. Então, um conselho que eu deixo para quem tá nos assistindo é saiba antes de começar aonde você quer chegar, beleza? Ana, a gente chegamos, né, aqui no final da nossa entrevista. Estou extremamente feliz, né, de ter te convidado, de Obrigada. ter das pessoas terem te recomendado, né? Eu ainda fico mais feliz, né, do que quando eu vou atrás de alguém, é quando alguma pessoa, algum amigo me recomenda. Ângelo, ó, entrevista essa pessoa porque, cara, a história dessa pessoa é fenomenal, né? E eu ouvi, né, que você dava 3 plantões de 3 trabalhos diferentes, ainda tinha tempo, ainda tinha energia e garra para poder estudar o digital. Cara, a gente vê que de fato o trabalho, né, o esforço compensa, né? Hoje você, É. né, ainda tá, né, dando alguns plantões, mas acredito que seja questão de tempo, né? E logo logo você vai estar aqui novamente. Já te faço esse convite para logo logo você voltar, né, É. e contar aqui como que é viver 100% do digital. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter separado um pouquinho do seu tempo para poder trocar essa ideia com a gente, né? Contar aqui a sua trajetória, né? Então, mais uma vez, eu deixo o convite aberto para quando você quiser voltar, ficar bem à vontade, beleza? Muito obrigada, Ângelo. Obrigada por compartilhar também um pouco aí da sua história, da tua vivência. Sou muito grata, realmente. E olha, às vezes a gente fala assim, ah, mas às vezes é só esse resultado aqui, mas tem muita história da nossa vida e cada momento conta. E o digital realmente ele é muito rápido, mas a proximidade das pessoas que a gente tem, o carinho, então isso é incrível. Muito grata mesmo, muito obrigada, que a sua jornada aí, que o podcast possa, assim, decolar e muito mais, e alcançar muito mais pessoas. Que top. Já tem alcançado, graças a Deus. A gente tem conseguido ajudar muita gente. A gente vê tudo isso nos comentários aqui, tá? Tá público para vocês. Várias e várias pessoas dizendo que já alcançaram os primeiros 10 mil, né? As primeiras vendas, graças aos conteúdos que a gente dá aqui. E principalmente ao conteúdo do Pós-Cal, que é para onde a gente vai agora, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê lá no Pós-Cal com a Ana Paula, beleza? Então, tchau, tchau. Até o Pós-Cal. Tamo junto. Tchau, tchau.